Bem-vindos ao Terror da Meia-Noite, o portal do terror. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da humanidade, onde o inexplicável se torna realidade e o medo espreita nas sombras. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar histórias arrepiantes, lendas urbanas e enigmas inexplicáveis, você está no lugar certo. Mas não vá a algum lugar. Certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sinistro sininho de notificações para não perder nenhum de nossos relatos aterrorizantes. Junte-se à nossa comunidade de amantes do terror e compartilhe a adrenalina das histórias que não ousamos contar no escuro. Prepare-se para o desconhecido, pois a cada vídeo, uma nova jornada ao coração do terror aguarda. Não perca! Inscreva-se agora! Há alguns anos, mudei para um tranquilo bairro residencial em uma pequena cidade. A casa que comprei foi localizada no final de um beco sem saída e cercada por árvores altas, o que proporcionou uma sensação de isolamento e privacidade. No entanto, essa sensação de segurança logo se tornaria algo muito diferente. Logo depois de me mudar, conheci alguns dos meus vizinhos. A maioria deles era amigável e prestativa, mas havia uma casa na esquina que me chamou a atenção desde o início. Era uma construção antiga e mal conservada, cercada por uma cerca enferrujada e coberta por arbustos densos. Meus outros vizinhos mencionaram que uma senhora idosa vivia lá sozinha, mas ninguém parecia saber muito sobre ela. A primeira vez que a vi foi quando estava no meu jardim, cuidando das plantas. Ela estava parada na cerca, olhando fixamente para mim. Sua aparência era inquietante, vestia um vestido antigo e desgastado, e seu cabelo estava desgrenhado e coberto por um lenço sujo. Seus olhos, no entanto, eram o que mais me perturbava, eles eram escuros e vazios, como se não houvesse vida neles. Tentei ser educado e acenei para cumprimentá-la, mas ela não respondeu. Em vez disso, ela apenas manteve seu olhar fixo em mim por um tempo antes de se afastar, desaparecendo lentamente atrás dos arbustos que cercavam sua casa. Aquela experiência me deixou desconfortável, mas decidi não pensar muito sobre isso. À medida que os meses passavam, comecei a notar comportamentos estranhos da minha vizinha idosa. Às vezes, à noite, eu a via vagando pelo meu jardim ou parada na rua olhando para minha casa. Eu a confrontei uma vez, perguntei por que ela estava fazendo isso, mas tudo o que recebi em resposta foi um olhar vago e silêncio. No entanto, o evento mais perturbador ocorreu uma noite quando ouvi um som estranho vindo da casa dela. Era uma mistura de murmúrios incompreensíveis e risadas distorcidas. Preocupado, liguei para a polícia para verificar se estava tudo bem. Quando as autoridades chegaram e entraram na casa da senhora, fui junto, pois estava preocupado com sua segurança. O que se encontra foi algo que nunca vou esquecer. A casa estava repleta de bonecas antigas e desgastadas, suspensas por cordas em todos os cantos. As paredes estavam cobertas de mensagens escritas em uma linguagem estranha e ininteligível. A senhora idosa foi encontrada em um quarto nos fundos da casa, sentada no chão, balançando de um lado para o outro enquanto murmurava coisas sem sentido. Ela parecia completamente fora de contato com a realidade. A senhora foi levada para um hospital psiquiátrico e, posteriormente, para um asilo. Descobrimos que ela havia perdido a sanidade há muitos anos e vivia em completo isolamento, exceto por suas bonecas, que ela tratava como se fossem suas amigas. Aqueles murmúrios e risadas estranhas eram a única conversa que ela tinha. Fiquei aliviado ao saber que meu vizinho não representava mais uma ameaça, mas a experiência deixou uma marca de rigidez em minha mente. Ficou claro que, por trás das portas fechadas, mesmo nos bairros mais pacíficos, podem esconder-se segredos perturbadores e vizinhos que podem ser muito mais assustadores do que você jamais imaginou. Há alguns anos, minha esposa e eu decidimos dar um passo importante em nossas vidas e comprar nossa primeira casa.
Após pesquisar várias áreas, encontramos a casa dos nossos sonhos num bairro tranquilo de uma pequena cidade. Mal podíamos esperar para começar essa nova jornada, mas logo percebemos que os vizinhos poderiam tornar a experiência de viver naquela casa um pesadelo real. Nossos vizinhos mais próximos eram de um casal idoso, os Johnsons. Eles eram simpáticos à primeira vista, acenando e nos cumprimentando calorosamente quando nos mudamos. No entanto, logo começamos a notar alguns comportamentos estranhos. Uma das primeiras coisas que notamos foi que, toda noite, os Johnsons se trancavam em casa, fechando hermeticamente todas as janelas e cortinas. Durante o dia, saímos e parecemos sempre agitados quando alguém se aproximava de sua casa. Achamos isso um pouco excêntrico, mas não pensamos muito sobre isso no início. Com o tempo, no entanto, as coisas começaram a piorar. Começamos a ouvir sons estranhos vindos de sua casa durante a noite. Eram gemidos e murmúrios inquietantes, e às vezes, o som de objetos quebrando. Quando tentamos conversar com eles sobre isso, eles simplesmente nos ignoravam ou diziam que era apenas o rádio ou a TV. Em uma noite particularmente inquietante, decidimos investigar por conta própria. Comentários atrás de nossa pesquisa, observando a casa dos Johnsons e tentando entender o que estava acontecendo. O que nos vimos ficou completamente arrepiado. As janelas estavam cobertas de velas acesas, criando uma luz fraca e sinistra. O som de cantos e murmúrios rituais encheu o ar, e vimos sombras dançando pela casa. Tinha todos os elementos de um culto estranho. Decidimos documentar tudo isso para mostrar à polícia. Fizemos um vídeo e algumas gravações de áudio, enquanto mantínhamos nossas identidades escondidas. As evidências eram perturbadoras e sabíamos que algo estava muito errado em casa. Com essas provas em mãos, fomos até a delegacia de polícia e relatamos o que vimos e ouvimos. Os policiais nos ouviram atentamente e pareceram preocupados com a nossa descrição do que acontecia na casa dos Johnsons. Eles decidiram investigar a situação. Naquela noite, a polícia chegou à casa dos Johnsons e bateu na porta repetidamente, mas ninguém respondeu. Finalmente, eles tiveram que arrombar a porta. O que encontrou dentro da casa foi aterrorizante. As paredes estavam cobertas de escritos e desenhos perturbadores, e havia velas acesas por toda a parte. Os Johnsons estavam sentados em uma sala escura, balbuciando coisas incompreensíveis. A casa estava cheia de animais vivos e mortos, todos parecendo ter sido usados em algum tipo de ritual. Eles foram levados para um hospital psiquiátrico, e a casa foi fechada pela polícia como uma cena de crime. A vizinhança inteira sofreu um choque. Nunca teríamos imaginado que algo tão bizarro e assustador estava acontecendo bem ao nosso lado. Após essa experiência, minha esposa e eu mudamos de casa e do bairro. Não conseguíamos mais olhar para a casa dos Johnsons da mesma maneira. A história dos nossos vizinhos mais velhos se tornou um lembrete perturbador de que, por trás de portas fechadas e cortinas, coisas assustadoras podem estar acontecendo, mesmo nas ambientes mais pacatas. Desde então, nos tornamos muito mais cuidadosos ao escolher nossos vizinhos e sempre mantemos um olhar atento no que acontece ao nosso redor. Há alguns anos, trabalhei como inspetor de saúde em uma pequena cidade rural. Uma parte regular do meu trabalho era visitar casas abandonadas ou negligenciadas para garantir que permanecessem em conformidade com os regulamentos de saúde pública. Na maioria das vezes, essas inspeções eram rotineiras, mas houve um caso que nunca vou esquecer. Um dia, recebi uma ligação de um residente local que relatou uma casa antiga e aparentemente abandonada no final de uma estrada de terra isolada. Segundo o denunciante, a casa estava causando um mau cheiro insuportável e atraindo uma grande quantidade de moscas, o que levou à preocupação com a disseminação de doenças. Curioso, peguei meu equipamento e dirigi até casa. Quando cheguei lá, a primeira coisa que notei foi o estado degradado do edifício.
Era uma casa de fazenda de 2 andares, cercada por vegetação desgastada e mato alto. As janelas ficaram cobertas de poeira e sujeira, e a pintura desmoronou nas paredes. Ao me aproximar, o cheiro piorou significativamente. Era uma mistura de putrefação e mofo, quase insuportável. Com uma máscara e luvas, entrei em casa, seguida pelo meu assistente, Chris. A escuridão engoliu a sala enquanto atravessamos a porta da frente. Era óbvio que ninguém havia vivido ali por muito tempo, talvez décadas. Nossa lanterna revelou uma cena terrível. Móveis cobertores com lençóis empoeirados eram cobertores por teias de aranha que se estendiam do teto até o chão. O chão estava coberto de sujeira e lixo, com montes de roupas encharcadas e apodrecidas. Continuamos investigando, procurando a fonte do odor nauseabundo. À medida que subimos as escadas, os rangidos do piso ecoaram na casa silenciosa. O cheiro ficava cada vez mais forte à medida que nos aproximávamos de um quarto no final do corredor. Quando abrimos a porta, tivemos uma visão chocante. O quarto estava repleto de moscas, zumbindo freneticamente ao redor de um grande colchão no centro. Em cima do colchão, havia algo que me fez parar imediatamente. Era um corpo humano avançado em estado de liquidação. O rosto estava irreconhecível, corroído por insetos e quase fundido ao colchão. Chris e eu nos recuperamos, ambos horrorizados. Liguei imediatamente para a polícia e relatei o que encontramos. Enquanto esperávamos pela chegada deles, observamos com incredulidade o quarto. Não há dúvida de que estávamos diante de um cenário terrível de crime. A polícia chegou logo depois e começou uma investigação no local. A identidade da vítima foi finalmente determinada, e foi descoberto que uma pessoa estava desaparecida há muitos anos. Os detalhes do caso foram perturbadores. A vítima era uma mulher idosa que vivia sozinha e, aparentemente, ninguém notou sua ausência. Os investigadores acreditaram que ela havia morrido de causas naturais, e seu corpo estava inexplorado por tanto tempo que acabou se decompondo quase completamente. O cheiro horrível que chamou a atenção das autoridades foi causado pelas moscas e pelos fluidos de reunião do corpo. A história chocante da mulher solitária que morreu em sua casa abandonada assombrou a cidade por um bom tempo. Como inspetor de saúde, eu vi muitas coisas futuras, mas aquele em particular ficará para sempre gravado em minha mente. Era um lembrete sombrio de que o mundo pode ser um lugar sombrio e misterioso, escondendo segredos horríveis sob superfícies aparentemente inofensivas.